Segundo livro de Reis, capítulo 6, do verso de número 1 até o verso de número 7. Encontramos, amém? Amém, irmãos? Amém. Amém. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ir conosco com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por essa oportunidade tão especial. Não foi nós quem o escolhemos, mas o Senhor que nos escolheu para que nós dessemos fruto e o nosso fruto permanecesse. Pedimos a Ti, Senhor, de todo o coração, que abençoe, que conduza, que direcione todas as coisas segundo o Seu glorioso propósito. Fala conosco, abre nosso coração e nosso entendimento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, queridos. Glória a Deus. Esse texto ele é bastante conhecido. Meditando no Senhor, esta palavra veio muito forte ao meu coração. E eu não sei se você já passou por essas situações das quais você está, de alguma forma, querendo mudar de vida, querendo melhorar, e as coisas não saem do jeito que você espera. O texto, ele faz questão de mostrar uma instituição que era muito, mas muito respeitada no Antigo Testamento. E qual é essa instituição? A escola de profetas. Essa escola nasce lá no período do profeta Samuel, e essa escola tem o intuito de trazer as crianças que ficavam boa parte do seu dia sem fazer nada, e dar a essas crianças, em sua maioria crianças carentes, a educação a partir da música, da poesia, o que para o israelita é uma coisa muito importante, e também o ensino da lei de Moisés. Então, quando usa essa expressão escola de profeta, não que era uma escola em que ensinavam as jovens crianças a profetizarem. Era uma escola em que ela foi fundada, organizada e mantida pelos profetas. Essa escola, durante os anos, trouxe milhares e milhares de jovens dessa condição, hoje seriam chamados jovens em vulnerabilidade social, para uma vida digna, ensinando os preceitos da palavra do Senhor. E nessa escola de profetas, um desses rapazes, ele chega à seguinte conclusão no verso 1: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Um desses rapazes, representando todos eles, declara: o lugar que nós moramos é pequeno demais. O lugar que nós habitamos, que nós estamos aqui residindo, é pequeno demais. E aqui tem uma lição muito importante para todos nós. Nós percebemos que não há idade para você entender que alguma coisa precisa melhorar na vida. Neste caso, é um jovem, mas você vai ver em outros casos da Bíblia Sagrada, de homens e mulheres que já estavam lá na melhor idade
e decidiram melhorar de vida, decidiram mudar de vida. Esse é um ponto muito importante da nossa reflexão nessa noite. Se nós olharmos para a nossa vida hoje e entendermos que alguma coisa não está boa o suficiente, não será nenhum pecado pensarmos em melhorar de vida. O grande problema é quando nós, e aí usa-se muito essa expressão hoje em dia, nós nos acomodamos. Nós estamos vivendo aquela situação tão apertada, tão apertada, tão apertada, que nós vamos nos acostumando com aquela realidade e achamos que não há necessidade de melhora. Conta a história de que uma rã foi colocada em uma panela com água fervendo. A rã foi se adaptando àquela água fervendo, e ela não foi sentindo a dor da água fervendo. Quando ela menos imagina, a rã estava cozida dentro daquela panela. É exatamente isso que acontece quando nós nos acostumamos com um lugar apertado demais. Nós começamos a nos acostumar e começamos a achar que aquelas coisas ruins que acontecem todos os dias são coisas normais da nossa vida. Mas nós não podemos pensar assim, irmãos. A palavra de Deus mostra que estes jovens não se contentaram com aquela situação que eles estavam apertados. E a pergunta que eu te faço é: até quando nós vamos continuar acostumados com um lugar apertado demais? Eu não estou usando a expressão lugar apenas no sentido literal do lugar, mas algo simbólico. Existem aqueles lugares da nossa vida que estão apertados. Eu não sei se você já conseguiu ou já conviveu com pessoas assim. A pessoa vive falando mal da outra pessoa, que aquela pessoa é uma pessoa maldosa, é uma pessoa tóxica, é uma pessoa que vive querendo o mal dela, é uma pessoa invejosa, e dá aquela lista enorme de coisas ruins do outro. Quando você menos imagina, quem está lá andando do lado do outro? A pessoa que está lá falando mal da outra. Isso é se acostumar com um lugar apertado. E nós não podemos nos acostumar com um lugar apertado. Nós não podemos achar, e aí eu escuto muito isso na nossa região aqui: olha, você não vai ser nada nessa vida, seu pai era pobre, seu avô era pobre, sua mãe era pobre, você nunca vai ter nada nessa vida, você nunca vai estudar. Nós não podemos nos acostumar com esse discurso, porque não foi para isso que Jesus nos chamou. Deus nos fez sua imagem e semelhança, e não a imagem e semelhança daquilo que nós achamos que nós vivemos. Meu Deus! Quantos estão entendendo? Digam amém, Jesus. Amém, Jesus. Não se acostume com um lugar apertado. E para que você não se acostume com um lugar apertado, o versículo 2 mostra uma segunda lição. A segunda lição é: vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali. Beleza, eu estou num lugar apertado, mas o que eu faço para mudar esse lugar? Naturalmente, o que nós fazemos hoje? Sentamos na TV e vamos assistir TV como se a vida continuasse da forma que está. Se nós queremos uma mudança, como diz o texto do verso 1, não adianta ficar no mesmo lugar. Nós vamos ter que ir para um lugar diferente. E qual que é esse lugar diferente? Ir até o Jordão, como diz o texto do verso 2. O Jordão, em toda a Escritura Sagrada, marca aquele lugar da experiência, aquele lugar da mudança de fase. Quando Israel atravessa o Jordão, Israel está para entrar na terra prometida. Quando Jesus vai até o Jordão para ser batizado por João Batista, ele está para iniciar o ministério. E é nesse momento que nós aprendemos essa lição importantíssima. Se nós quisermos uma mudança de fato, nós vamos ter que ir até aquele lugar maravilhoso, dessa experiência com Deus, da qual as coisas mudam de uma vez por todas. E isso é muito interessante. Eu não sei se você já passou por essas situações da vida, quando você olha para aquela experiência e fala: ali foi o meu Jordão, foi ali que eu peguei madeira e comecei a construir alguma coisa significativa. Nós precisamos
não apenas não nos acostumarmos com um lugar apertado, mas também precisamos ir até o Jordão, o lugar da experiência profunda e verdadeira com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Isso significa que um lugar apertado ou um lugar maior vai ser melhor do que um lugar apertado? Com certeza vai ser melhor. Mas não significa que será mais fácil. Porque o texto diz que no verso 4 eles estavam ali cortando madeira. Olha que coisa interessante, todo mundo trabalhando. E no versículo de número 5, o texto afirma: e sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. Ao que tudo indica, só tinha essa única ferramenta para derrubar a madeira. É claro que hoje esse texto, nesse tempo politicamente correto que nós vivemos, já seria cancelado pelos ideólogos da nossa geração. Já ia chamar de extrativista, explorador e todos esses istas aí que você possa imaginar. Mas o que está acontecendo aqui é que essa ferramenta que era emprestada, ela caiu na água, impedindo que o trabalho continuasse. E aqui tem um ponto muito importante, irmãos. Nós, como povo de Deus, como cristãos, nós vivemos essa relação de tensão. O que é essa relação de tensão? Ou eu fico no lugar apertado e vou me acomodando com aquela coisa apertada, ou eu corro o risco de ir até o Jordão e derrubar o machado na água. O fato é que esse risco que eles correram representava muito mais a decisão deles de crescer e avançar na vida. Esse é um ponto muito importante. Não significa porque nós deixamos de ser aquelas pessoas acomodadas com o lugar apertado, que nós só vamos encontrar as coisas fáceis da vida. O texto deixa claro: a árvore não cai sozinha, é necessário dar muita machadada nela para ela descer. Nós precisamos aprender essa lição importantíssima, que diariamente, quando nós nos esforçamos a fazer a vontade de Deus, a sair daquele lugar de comodismo, para ir para aquele lugar que representa a plenitude de Deus na nossa vida, corre o risco do machado cair na água. Essa é a grande verdade. Vou dar um exemplo bem prático para você. Você está lá meio preguiçoso de oração, não está orando, não está lendo a Bíblia, e parece que está tudo normal, mas você está dentro do caldeirão, a água está te fervendo, está te cozinhando, e você está morrendo aos poucos, você não está percebendo. Aí te dá um estalo: eu preciso sair do lugar apertado, eu preciso ir para um lugar mais pleno da vontade de Deus, eu preciso ir para aquele lugar da vida com Deus. Aí você começa a orar, você começa a ler a Bíblia, e aí uma das coisas que vai acontecer com você instantaneamente quando você toma essa postura: haverá um levante do inimigo para que você volte para quê? Para o lugar apertado. Porque um crente acomodado, ele não traz nenhum incômodo para o império das trevas. Mas, irmãos, se tem uma coisa que acontece quando nós nos posicionamos, da mesma forma que o machado cai na água, o machado sai da água, porque Deus é poderoso. Deus, aleluia! Então não se acomode, não aceite as coisas como estão. E se você se sentir pressionado pelo fato de correr em direção à vontade de Deus, saiba que haverá sempre o socorro, o cuidado, o zelo do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia! E aqui tem um ponto importante agora na nossa reflexão. No versículo de número 5, o machado caiu na água. Naquela época, a ferramenta era algo muito raro, muito difícil de ser produzido e caríssimo. Neste caso, fica claro que esse machado aqui é emprestado. E agora, tem uma coisa poderosa que esse texto vai nos ensinar. Primeiro, não queira ficar no lugar apertado. Segundo, tem que ir para o lugar da experiência, o Jordão. Terceiro, mesmo fazendo a vontade de Deus, pode ser que o machado caia na água, mas isso não é para você desistir.
E o quarto ponto, que também é muito importante, é o fato de que na nossa caminhada nós precisamos de gente que estará do nosso lado para nos apoiar naquele momento em que o machado cai na água. Glória a Deus. E quem são essas pessoas? A começar pela pessoa bendita de nosso Senhor Amém. Jesus Cristo, a pessoa bendita do Espírito Santo, que estará sempre do nosso lado. Louvado seja E Ele comissiona as pessoas da igreja, da casa de Deus, da igreja local, para ser esse suporte da nossa vida, quando o machado cai na água. E aí, o que é muito interessante, isso é tanto para quem derrubou o machado, como para quem está ajudando a tirar o machado. O versículo do verso 5 diz: ai meu Senhor, porque é emprestado. Olha o verso 6. E disse o homem de Deus: onde caiu? Quando eu leio isso aqui, isso me chama a atenção. Você não tem um homem de Deus falando assim: quem que foi o cabeçudo que derrubou essa ferramenta dentro da água? Quem que foi o responsável que pegou esse machado emprestado e não tomou cuidado? Quem que foi a pessoa que não teve inteligência para manusear essa ferramenta? Você não vê Eliseu falando isso. Por quê? Porque machado não sai da água culpando as pessoas. Glória a Deus. E aqui tem um ponto importante, gente, um ponto importante para nós. Nós precisamos de gente do nosso lado que consegue ver o que nós estamos tentando fazer, o esforço de sair do lugar apertado. E que quando olha o machado na água, não vá falar assim: mas poxa vida, como você pode ser desinteligente a esse ponto de derrubar o machado na água? Nós precisamos de gente que olha e fala o seguinte: onde caiu? Glória a Deus. Aleluia. O que Eliseu pergunta é: onde caiu? Mas quem que derrubou Eliseu? Você não vai culpar ninguém? Depois nós vemos quem derrubou. Nós precisamos resgatar o machado que está dentro da água. Glória a Deus. Nós precisamos de pessoas assim do nosso lado. Aleluia. Eu não sei se você já teve essa experiência com aquelas supostas amizades. Ai, amiga, eu fui lá, passei no vestibular. Mas que vestibular? Da Federal ou da UEM? Não, da Unicesumar. Ah, mas da Unicesumar é fácil. Aí você tem gente que não está disposta a tirar o machado da água. Tem gente que está disposta a afundar mais o machado, para não deixar tirar. Você chega e fala assim: cara, realizar o sonho da minha vida, comprei um carro. Mas peraí, você comprou esse carro à vista? Você comprou esse carro como? Não, eu tive que parcelar, eu dei um pouco de dinheiro, parcelei um outro tanto. Ah, mas aí também é fácil. Esse é o tipo de gente que mais afunda o seu machado do que te ajuda a tirar ele da água. Celebre a vida com gente que se alegra com a sua vitória e que no momento da dificuldade estará lá para estender a mão e falar: onde é que caiu o bendito do machado? Aleluia. Essas pessoas normalmente elas têm uma capacidade sobrenatural dada pelo próprio Deus, que fazem acontecer por meio da graça de Deus o impossível. O texto diz lá no final do verso 6: e fez nadar o ferro. Não está escrito: e afundou mais o ferro. Eliseu rompe todas as regras da física e faz com que aquele ferro que afundou nas águas barrentas do Jordão saia flutuando. Glória a Deus. E aqui tem um ponto importante: andar ao lado de gente que levanta o seu machado. O que isso significa? De gente que te aproxima de Deus, gente que te aproxima da fé, Glória a Deus. gente que te aproxima da oração, gente que te aproxima da casa do Senhor, da obra de Deus. É esse tipo de gente que nós temos que ter do nosso lado. Amém. Glória a Deus. É esse tipo de gente que nós temos que ter do nosso lado. Aleluia. E é esse tipo de gente que nós precisamos ser na vida das pessoas. E eu começo com essa aplicação principalmente olhando para o casamento, a casa, a família. Nossa família, nós como cristãos temos o dever sagrado
de mostrar e revelar a glória de Deus aos nossos familiares, que olharem para nós e consigam ver a possibilidade do machado flutuar. Você, marido, tem esse dever sagrado de levar a sua esposa a viver esse momento de intimidade com o Senhor. Você, esposa, tem esse dever sagrado de conduzir o seu marido a essa experiência, dele ver o machado flutuar para a glória do nome de Jesus. Amém. É exatamente isso que o Senhor espera de nós, e o milagre acontece. Nesses 4 pontos, nós vemos que é possível crescer. Nós precisamos correr atrás. Problemas podem aparecer no caminho, mas se tivermos ao lado das pessoas certas, principalmente a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus e aquelas pessoas que Ele designou para a nossa vida, nós poderemos continuar e avançar no crescimento. Louvado seja o nome Aleluia. de Jesus. A Deus seja a honra e glória pela exposição da bendita palavra. E eu quero nos convidar